Corações ocupados demais. Esse é o tema, é o título da nossa mensagem. O texto eu sei que você já conhece, você já ouviu muitas pregações sobre esse texto. Então abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Dos versículos 38 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Quantas vezes você já leu esse texto, ouviu pregações sobre Marta e Maria? Eu creio que com certeza mais de uma vez, muito mais de uma vez, e talvez já tenha ouvido várias versões, dessa pregação, e de fato, conforme a orientação do Espírito Santo, dá para a gente trabalhar muito esse texto, ora falando, exaltando Marta e o seu coração servil, ora exaltando Maria e a sua colocação aos pés de Jesus para ouvi-lo. Mas eu quero trazer a palavra exatamente em cima do texto, sem conjecturar, sem trazer alguma versão nova. Talvez você esteja pensando, mas eu já ouvi essa passagem, eu já sei o que o pastor vai falar. Não tem importância, se com certeza você já ouviu, mas você não sabe o que eu vou falar. O Espírito Santo é quem nos dirige. Então a palavra de Deus, ela sempre nos edifica. E a pergunta de fato é, o que Deus quer falar conosco essa noite? Não sou eu, não é o pastor, eu sou só um mensageiro. O que Deus quer falar conosco através dessa passagem nessa noite? Certamente, amados, há um motivo da parte de Deus para Ele trazer novamente essa passagem para nós. Quando eu estava orando e essa palavra veio, quando eu comecei a preparar a pregação, eu nem questionei com Deus, Marta e Maria de novo, mas é isso que o Senhor quer, então vamos, E o Espírito Santo foi me trazendo a palavra para a gente compartilhar essa noite, e primeiramente ela falou comigo, sem dúvida nenhuma. Então, amados, tenha a sua atenção na palavra de Deus, mesmo que você tenha já ouvido e conhecido esse texto a longa data, mas tenha a sua atenção voltada à palavra de Deus. Entregue toda a sua atenção nesse momento. Não permita que o seu coração esteja ocupado demais com 1000 pensamentos, e você perca a mensagem. Amanhã é segunda-feira, e se Deus permitir, a gente acorda amanhã. Se Ele não permitir, a gente vai estar na glória com Ele. Então não se preocupe com a semana, Esse já é um dos problemas que deixa o nosso coração ocupado demais, Não há muito que a gente explicar sobre Marta e Maria. O relato de Lucas é muito claro, Aliás, esse texto da nossa escola dominical, uma criança lê e ela entende perfeitamente, qual era a explicação, a colocação. Não é uma parábola, é um fato real, Então a gente tem essa facilidade, Não é um texto que exige um aprofundamento tão grande. É simples, simples a palavra de Deus. E o relato de Lucas, ele começa dizendo que Jesus estava a caminho e ele entra num povoado chamado de Betânia. Esse povoado ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, pertinho, nos arredores de Jerusalém. Era uma vila, um lugar pequeno, poucos moradores.
E ele chega nesse lugar com os seus discípulos, né, indo eles, né, Jesus estava com os seus discípulos. E uma mulher chamada Marta o chama para hospedar na sua casa. O convite foi feito por Marta. E Jesus entra ali com os seus discípulos. E o texto diz que ela tinha uma irmã que se chamava Maria, e assim que Jesus entrou ali, essa irmã parou de fazer tudo e simplesmente assentou-se aos pés de Jesus, né, quedava-se aos pés de Jesus, e ali ela começa a ouvir. Ela para com tudo, com todos os afazeres que talvez ela tivesse, e ela quedava-se aos pés do Senhor Jesus. Essa expressão traduzida para nós aqui no português de quedava-se, ela tem o sentido de alguém que se entregou naquele momento por algo muito importante. Eu paro tudo que eu estou fazendo e eu quero ouvir o que Jesus tem para dizer. Eu quero aproveitar esse momento. Eu quero desfrutar da presença de Jesus, porque Ele está aqui na minha casa. Não há nada, absolutamente nada mais importante que eu possa fazer nesse momento do que entrar na presença de Jesus ali e me assentar. Ainda que os discípulos achem estranho por eu ser uma mulher, né? Talvez Maria tenha pensado isso, mas ela parou com tudo e ela se assentou para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Assim que Jesus entrou naquela casa, toda a atenção de Maria foi para Jesus. Ela não trocaria aquele momento por nada. Será que isso fala alguma coisa ao nosso coração, amados? Eu creio que sim. Qual a importância que nós temos dado para o nosso Salvador? Para aquele que um dia numa cruz derramou o seu sangue para nos remir das nossas culpas, dos nossos pecados, e que deu a nós uma nova vida. Qual a importância que cada um de nós, embora o texto se dirija a uma mulher, cada um de nós, homens e mulheres, cristãos, temos dado ao Senhor Jesus? Qual a atenção que nós damos nesse momento que nós estamos em culto, quando a palavra de Jesus está sendo pregada? Se eu não estou preocupado com alguma coisa da semana que eu tenho que resolver, se eu não estou preocupado com alguma conta que eu tenho que pagar, se eu não estou preocupado com a tabela do Campeonato Brasileiro, se eu não estou preocupado, seja lá com o que for, com o que seja. E amanhã, na segunda-feira, que não tem culto, qual é a atenção que eu vou dar para Jesus na segunda-feira? Que tempo do meu dia que eu vou separar para me assentar e me quedar-se aos seus pés, lançar-me à sua presença? Olha como esse texto fala conosco. E na terça-feira, que também não tem culto, qual é a atenção que eu vou dar para o meu Salvador? Qual é a prioridade que eu vou dar ao meu Salvador? E na quarta tem reunião de oração, mas eu não vou, porque eu vou descansar assistindo TV, e não dá tempo de vir na igreja e ficar 1 hora orando. Já tem uns irmãos que vão, tudo bem, eles intercedem pela igreja inteira. Qual a importância que eu vou dar ao meu Salvador? E na quinta, e na sexta? Mas e no sábado? Mas no domingo tem culto. Aí eu vou dedicar um tempo ao meu Senhor Jesus. Vocês percebem como é muito pouco o tempo que nós separamos, que nós damos prioridade para Jesus, como Maria deu prioridade para Jesus naquele momento. O coração de Maria não estava ocupado demais com outras coisas que a impedissem de ouvir Jesus. E esse é um problema sério para nós cristãos hoje, porque o próprio sistema do mundo nos envolve em tantas situações e toma tanto o nosso tempo. A maior estratégia de Satanás nesse final do tempo da graça é ocupar a mente dos crentes. Presta atenção nisso. A maior estratégia de Satanás nesse tempo que nós estamos vivendo é criar situações para que todo o nosso tempo seja absorvido. Quando no trabalho você é sobrecarregado, as tuas metas são sempre aumentadas, o teu chefe nunca está contente com você, sempre tem um objetivo maior, e você fica super atarefado, e você chega destruído na sua casa de cansaço,
e não consegue ter disposição para separar um tempo para o Salvador. Quando não é isso, são a enxurrada de entretenimentos que tem entrado na nossa vida. Entretenimentos para as crianças, entretenimento para o pré-adolescente, para o jovem, para o adulto, para o pai, para a mãe, entretenimento para o idoso. Eu preciso espairecer um pouco. Mas o espairecer um pouco se torna um tempo tão prolongado, que quando vê a hora, perdeu até a hora de dormir. E vai e dorme pouco, dorme menos do que poderia, porque ficou preso em algum entretenimento. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por essas coisas. O apóstolo Paulo diz isso. E Satanás joga essa enxurrada de coisas através do sistema do mundo que a gente vive, né? Desse mundo que jaz no maligno, através de todo o sistema que a sociedade está envolvida, para não sobrar tempo para se entregar aos pés de Jesus. E nós precisamos estar atentos com relação a isso, porque a falta de relacionamento com Deus nos gera no coração uma frieza espiritual, uma acomodação, uma negligência às coisas de Deus, uma indiferença às coisas de Deus, a tal ponto que a gente entrega o mínimo do mínimo e acha que está bom. Mas quando a situação aperta, as coisas mudam, a gente se lembra de Deus. Então essa é uma reflexão que cabe para nós, olhar para Maria e ver que naquele momento ela tinha coisas para fazer, mas ela parou com tudo, porque naquele momento Jesus era a sua prioridade. Ela não ia perder a oportunidade. Ele entrou na minha casa, né? Estou recebendo o mestre, né? Imagina o que era aquilo, né? Naquele contexto que ela estava vivendo. Mas o texto relata também a atitude da irmã, de Marta, que provavelmente era a irmã mais velha. E o texto diz que ela agitava-se de um lado para o outro. Quem aqui já passou o dia agitado de um lado para o outro? Cuidado, a agitação causa infarte, né? Quando a correria é demais e não se cuida, né, e perde o tempo, e você acha que é um super-homem, uma super-mulher que vai dar conta de tudo, cuidado. Às vezes Deus nos dá uma brecada, coloca alguma coisa para a gente brecar e parar, né? E aí a gente aprende a respirar, a fazer cada coisa no seu tempo. E quando não dá tempo hoje, vai ficar para amanhã, porque eu não vou me matar no dia de hoje. Teve uma época da minha vida que eu estava entrando num ritmo muito acelerado. E aí Deus me deu uma brecada. E aí eu tive que me cuidar durante um bom tempo, para aprender novamente a dosar as coisas que eu fazia, ou que eu tinha que passar para outros fazerem. E aí a gente vai aprendendo. Mas Marta era o protótipo dessa pessoa agitada, ocupada demais, coração ocupado demais. 1000 pensamentos na cabeça. Jesus chegou com 12 com ele. Não sei se entrou mais algum. O texto diz que estavam com ele, indo eles, né? Não diz a quantidade. Talvez eram até mais, né? Imagina ela, e agora? O que eu faço? Varrer a casa, tirar o pó, arrumar o vaso, trocar a toalha, preparar os pratos, pegar a comida, Ela fica desesperada. O que é que a gente faz, né? Amanhã é segunda-feira, tem boleto para pagar, fazer a conta do banco, abastecer o carro, cuidar da roupa, levar a criança na escola, buscar a criança da escola, ir para o trabalho, voltar do trabalho, fazer a comida. 1000 coisas. E não sobra tempo para a presença de Jesus. Agitada, ansiosa, inquieta, preocupada. Aliás, vamos falar para os homens também, né? Agitado, ansioso, inquieto, preocupado, ocupado demais com muitos serviços. Essa é a estratégia do diabo, né? Quanto mais ele conseguir nos ocupar e encher a nossa cabeça, menos tempo a gente tem. E entra naquele ciclo, ou círculo vicioso, ou ciclo de vida, e não sai daquilo. A hora que vê, está doente, está acamado, está tomando tudo quanto é faixa preta, e não consegue mais voltar ao equilíbrio emocional. Marta estava nessa condição.
Jesus estava naquela casa, mas naquele momento Jesus não era a prioridade dela. A prioridade era preparar, fazer a comida, fazer alguma coisa, servir. Como ela estava desperdiçando uma oportunidade preciosa. Qual é o nível de importância que nós temos dado a Jesus em nossa vida? Que lugar Ele ocupa na nossa lista de prioridades? Quando tudo está bem na nossa vida, que tempo que nós oferecemos a Deus? Quando tudo está indo bem, alguém levanta 3 horas da manhã para orar, agradecendo, Senhor, obrigado, porque está indo tudo bem. Não, a gente vai acordar 3 horas da manhã para orar quando tem um problema sério. Alguns põem até um despertador, eu quero acordar de madrugada para interceder. Então, amados, qual é a prioridade, a importância que nós estamos dando para o nosso relacionamento com Deus? O Espírito Santo tem insistido muito nesse assunto. A gente muda de um texto, vai para o outro, vai para o Antigo Testamento, vem para o Novo Testamento, e no fim a mensagem é: como está o teu relacionamento com Deus? Acerta essa situação, porque nós estamos na reta final. Acerta essa questão do relacionamento com Deus. E Marta, inconformada com a atitude de Maria, ela não se conteve, né? O versículo 41 diz que ela estava inconformada. Aliás, o versículo 40, a ponto de ela mandar Jesus dar uma ordem para que Maria fosse ajudá-la. Olha que falta de bom senso, né? Ela queria também tirar a prioridade de Maria. Ela chega para Jesus e diz: Senhor, eu estou aqui ocupada fazendo um monte de serviço, minha irmã está aí, manda a minha irmã. Mas que petulância falar isso para Jesus, né? Dá uma ordem para ela vir me ajudar. Essa é uma atitude que demonstra uma falta de bom senso, a falta de noção, né? E demonstra o que realmente estava importante, o que estava no coração dela naquele momento. E quantas vezes nós agimos igual Marta? A gente perde as oportunidades. A gente não enxerga, a gente fica sem noção. E a gente passa a ver as coisas de Deus como algo simplesmente comum, que eu preciso cumprir, uma atitude religiosa e não mais uma atitude de adoração, a exemplo de Maria. Aliás, isso é muito importante quando a gente vem para o culto. Como que eu me preparo para vir para o culto? Qual é a minha expectativa? Qual é a minha prioridade em vir para um culto? O que está no meu coração? Porque Deus conhece a nossa motivação, amados. Deus conhece a real motivação do nosso coração quando a gente deixa a nossa casa para vir aqui na igreja prestar, oferecer a Ele um culto. Ele sabe se eu estou vindo com boa vontade, Ele sabe se eu estou vindo porque a minha mulher me obrigou a vir, ou o meu marido me obrigou a vir, ou a minha criança exigiu que eu viesse. Está vendo como tem coisas para a gente consertar no nosso relacionamento com Deus? E quando a gente vem aqui, qual o principal propósito nosso? A razão da nossa existência para louvor e glória de Deus. Eu preciso vir aqui com a disposição para adorar, para oferecer adoração. Primeiramente de tudo, para entregar a Ele salmos, hinos e ações de graças, que é o sacrifício que nós temos que entregar hoje. Não mais sacrifício de animais como no passado. A palavra diz que o nosso sacrifício agradável a Deus é a nossa adoração, salmos, hinos e ações de graças. Mas Deus é tão bom, né, que além de tudo isso, né, Ele fala conosco, Ele libera bênçãos, no momento em que a gente pode também clamar e colocar diante dEle os nossos pedidos. Então veja a importância que é esse momento, ainda que seja 1 hora, 1h30 que a gente passe aqui. Mas por mais importante que seja esse momento, ele não é suficiente para a semana toda. Nós temos que nos alimentar todos os dias. Eu almoço e janto e tomo café da manhã, às vezes belisco uma coisa à tarde, e se bobear antes de dormir com mais alguma coisinha. Como que eu vou ficar a semana toda sem a palavra de Deus? Então vejam a importância de você ter um tempo de devocional,
de oração, de reflexão na palavra. Isso foi uma das coisas que o pastor Marcos Vidal falou ontem para nós homens, né? O homem costuma ser muito relaxado em relação a isso, né? Você tem orado, né? Você tem tirado tempo na presença de Deus, tem feito uma devocional. Qual é o seu testemunho diante da sua mulher, dos seus filhos? É ela que tem que te puxar para orar? Ou você, como sacerdote do lar, toma a iniciativa de orar? Você ora pelos teus filhos, ainda que eles já sejam adultos, estejam casados. Você ora pela tua criança, você põe a mão na cabeça quando ele está dormindo, você vai lá no quarto. Você tem feito isso? Isso é mais importante do que o seu trabalho. Isso é mais importante do que a sua empresa. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você faça durante o dia. Isso faz parte do tempo com Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu quero que Deus fale comigo, mas Deus não fala. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não tenho tempo para me colocar na presença dEle, se eu não consigo nem reconhecer quando Ele fala? E Ele fala pela palavra, Ele fala pela pregação, Ele fala na leitura da Bíblia, Ele fala numa devocional, Ele fala no louvor, mas a gente não tem tempo. Os nossos corações estão ocupados demais, igual o coração de Marta. E o que é que Jesus disse para ela? A resposta de Jesus, né? Jesus era um cavalheiro, né? Ele podia ter dado uma lascada em Marta, mas ele responde com amor: Marta, Marta, você anda muito inquieta e preocupada com muitas coisas, né? Albino, você anda muito inquieta e preocupada com muitas coisas. Ainda bem que Deus é um cavalheiro, né? Misericordioso, né? E aí a gente recebe aquela palavra. O texto não diz qual foi a reação de Marta depois que ela recebeu a palavra. Eu gostaria muito de saber o que ela fez, né? Se ela parou, né? Parou naquele momento e foi lá também, deixou a janta para depois. Não diz, né, a sequência aqui, mas ele diz assim: você está preocupada com muita coisa, a tua irmã escolheu a melhor parte. Então a melhor parte, amados, que está acima de todas as nossas preocupações, e que Jesus diz aqui: entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. O que é essa uma só coisa que é necessária? É que Ele tenha prioridade da nossa vida, é que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida, que Ele seja prioridade da nossa vida. Olha que paralelo que a gente pode fazer, né? Você que é homem casado e ama a sua esposa e ama os seus filhos, você que é mulher casada e ama o teu marido e ama os seus filhos, não é natural que você se dedique, que seja parte da tua prioridade o relacionamento da família, o desfrutar desse amor, dessa comunhão? Nós amamos, e se nós amamos a Cristo, ao nosso Salvador, é natural que a gente também tenha esse tempo na presença dEle. Como que eu posso cantar e dizer: eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, se a minha atitude não demonstra isso, eu não provo isso? E aí a nossa vida fica rasa, né? Nossa vida espiritual fica rasa, porque a gente não aprofunda essa comunhão com o nosso Salvador. E Ele diz: olha, só uma coisa é importante, só isso é importante, né? Não te preocupe com muitas coisas, pouco é necessário. Tem pessoas tão preocupadas, né? Você já ouviu de alguém que está internado no hospital, às vezes está morrendo nas últimas e está preocupado com a conta do banco e com o que tinha que fazer na semana? Está lá numa situação de penúria e a cabeça ainda está nas preocupações, naquela hora que é para parar com tudo e se colocar unicamente na presença de Deus. Às vezes a gente deixa as preocupações tomar conta do nosso coração, em vez de levá-las para Deus, de dizer: Senhor, olha, eu estou angustiado com essa situação na minha vida, eu não quero ficar correndo de um lado para outro, eu quero que o Senhor cuide disso para mim. Eu não sei o que fazer para resolver essa situação, eu entrego para o Senhor. E uma vez que você orou e entregou para o Senhor, descansa o coração, não vai pegar o problema de volta. Você não entregou para o Senhor, não resolveu no dia seguinte: Senhor, eu continuo orando por essa coisa, por essa situação, está na tua presença, e continue a tua intercessão. Então, amados, nós precisamos tornar a desenvolver esse nível de comunhão com Deus, porque isso é para ser prioridade na nossa vida. É essa prioridade que Jesus quer.
e que Maria deu, e que ele chama de boa parte. A boa parte é que Maria tinha ouvir Jesus como sua prioridade. Era prioridade dela. Olha que interessante, né? Foi Marta quem chamou Jesus para entrar na casa. Um dia nós dissemos para Jesus: olha, entra no meu coração, entra aqui na minha casa, toma conta da minha vida. E ele entrou. Mas depois que ele entrou, o que aconteceu? Marta estava numa atitude de desprezo. Indiretamente ela estava desprezando a presença de Jesus. Se ele entrou um dia na nossa vida, e ele entrou, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele, né? Ele entrou um dia na nossa vida. Será que nós estamos desprezando agora a presença dele que está na nossa vida? Isso é muito sério, né? A prioridade, né? O que é fundamental, o próprio Jesus disse lá em Mateus 6, versículo 33, né? Parte do Sermão do Monte, quando ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o nosso Salvador como prioridade da nossa vida, quando Deus está em primeiro lugar e nós confiamos a Ele as nossas preocupações, as coisas demais, Ele vai cuidar. Ele vai suprir tudo aquilo que era preocupação. E no texto ali, inclusive, na leitura completa, ele está dizendo: olha, porque você se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber amanhã, com o que você vai vestir? As aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, mas o Pai alimenta elas. O Pai se preocupa com o passarinho, com as aves, elas têm o seu alimento, né? É tremendo isso, né? Deus se preocupa com a criação, com os animais. Será que Ele não vai se preocupar com as nossas necessidades, né? Eu estava vendo hoje um vídeo no YouTube de uma revoada de papagaios que tem na região lá de Santa Catarina, que vem numa época do ano específica para comer o pinhão das araucárias. Eu achei bonito aquilo, né? Ele sabe o tempo certo que a árvore dá o fruto. Ele migra de uma região para outra para ir naquela região, porque ele sabe naqueles meses as araucárias se enchem daquele fruto do pinhão que às vezes a gente compra e come, e aquela revoada de aves sabe o tempo certo de ir lá todo ano, e está lá todo ano. Quem que proveu? Quem que preparou aquilo, né? Se Deus prepara isso para uma ave, né, Ele não vai cuidar das nossas necessidades, e nos tornamos filhos e filhas dele. No entanto, né, a gente acaba se envolvendo com as preocupações e esquece desse cuidado do Pai. Quando nós colocamos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Se nós cremos nessa palavra, a gente precisa viver. No entanto, né, essa longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, ainda que a gente caia nessa loucura, né, de ter o nosso coração tão ocupado, né, ainda assim Deus nos atrai com amor. Ele é misericordioso. Ele não nos deixa ficar naquela loucura do dia a dia, da correria. Aliás, essa palavra é uma ferramenta que Deus está usando para nos atrair a Ele, para dizer: filho meu, filha minha, dá uma parada, antes que eu precise te parar, né? Dá uma parada e começa a me buscar. Vamos conversar, vem para a minha presença, venha quedar-se aos meus pés. Esse é o convite de Deus essa noite, amados. Oséias capítulo 11, versículo 4. Havia uma situação semelhante em relação à nação de Israel, que estava vivendo num outro tipo de correria, tinha se afastado de Deus, mas Deus, antes de enviar o juízo, Ele tenta atrair com amor. E o profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 4, tem uma palavra de Deus dizendo: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. O que Deus está dizendo aqui? Ele usa recursos do dia a dia, situações em que nós estamos envolvidos, né? Laços, cordas humanas,
situações do dia a dia da nossa vida. Ele nos atrai através dessas situações que às vezes a gente não está enxergando. Ele nos atrai e nos prende com laços de amor. Ele diz: eu fui para eles como quem alivia o jugo, o peso. Ele deseja aliviar esse peso, esse jugo que o mundo joga. Ele diz: eu me inclinei para dar-lhes de comer. Olha o desejo do coração de Deus: aliviar o jugo, nos atrair a Ele e nos dar de comer. Ali Marta queria servir a comida. Não, Deus estava ali para servir. O Senhor Jesus estava ali para entregar uma comida muito mais preciosa do que aquela que Marta queria fazer, que era a sua palavra. E nós temos ela aqui à disposição. Ele busca nos atrair com laços de amor. Ele alivia o nosso jugo. Ele nos chama à sua presença. Fui para eles como quem alivia o jugo, me inclinei para dar-lhes de comer. Ele quer o primeiro lugar no nosso coração. É isso que importa. O problema é que nós somos lentos para entender esse chamado. A gente demora para entender que Deus está trabalhando para nos atrair a Ele. E aí de repente Deus fala: bom, então eu vou usar um outro método, uma outra estratégia. Já que esse meu filho amado não está querendo entender o que eu estou atraindo ele por amor, a disciplina de Deus também está à disposição dele. Muito melhor é a gente voltar-se a Ele pelas cordas de amor, né? Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não duvide do cuidado de Deus. Ele está cuidando dia após dia. Ele cuidou daquele povo ruim lá no deserto, que se voltava contra Ele constantemente. Ele foi paciente com aquele povo. O maná vinha todo dia. O povo reclamava, mas Deus continuava derramando o maná. A igreja é a noiva do Senhor. Porventura Ele não cuidará da sua igreja? Nós somos chamados de noiva do Senhor Jesus Cristo. Há um texto muito bonito lá em Cantares. Às vezes até tinha uma canção em cima desse versículo, que é Cantares 2, versículo 4, que ele diz: leva-me à sala do banquete, a sua bandeira sobre mim é o amor. Ele quer nos atrair à sala do banquete. A sua presença, a sala do banquete, é a presença dele. E quando nós estamos lá, Ele nos cobre com uma bandeira, um estandarte, que é o seu amor. Olha que visão linda, né? O livro de Cantares, ele é muito poético, né? Mas essa é a vontade do nosso Pai, nos atrair à sua presença, nos chamar, que a gente venha quedar-se aos seus pés, e Ele nos cobrir com essa bandeira que é o seu amor. É Ele quem bate a porta para cear conosco, né? Eu citei Apocalipse 3:20, né? Aquele convite. Às vezes a gente usa esse texto fora de contexto para evangelizar alguém, mas esse texto ele estava falando para uma igreja, para gente que já era convertido. Ele diz lá: eis que eu estou à porta e bato, você me deixou do lado de fora, eu estou à porta batendo, filho, você esqueceu, você me trancou para o lado de fora. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou comer com você. Olha como lembra, né, o relato lá de Jesus comendo, né, indo para a ceia com os seus discípulos, junto com os seus amados. Provavelmente depois, naquele dia, na casa de Marta e Maria, com certeza deve ter tido um jantar caprichado, né? Ele estava ali junto, comunhão, né? Koinonia com Deus, com o próprio Salvador, né? Se Ele entrou na nossa casa, né, um dia que a gente dê a Ele a mesma importância que Maria deu naquele dia que Ele entrou na casa de Marta e Maria. Esse é o chamado para nós essa noite. Que a gente não venha jamais a hesitar, que a gente não venha vacilar quando o Senhor nos chama, que a gente não venha olhar demais, que os nossos olhos não estejam presos demais no tamanho do nosso problema, a ponto de a gente não enxergar o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Às vezes a gente se prende tanto no problema que a gente não para ver o tamanho, a grandeza do nosso Deus. Quando a gente compreende isso, a gente passa a viver de uma forma diferente. Então está aí, amados, né? Corações que estão ocupados demais não vão conseguir entender esse chamado. Mas Deus está dizendo hoje: deixa as tuas ocupações, as tuas preocupações,
Traça uma prioridade na sua vida. Faça uma análise da sua vida, no seu dia a dia. Coloque em ordem essa lista de prioridades. Quem está em primeiro? Quem está ali à frente, no topo da prioridade da sua lista? Depois que você colocar o teu relacionamento, a tua comunhão com Jesus em primeiro lugar, aí você começa a traçar as demais coisas. Mas não inverta a ordem. Em primeiro lugar, preciso priorizar a minha comunhão com o Senhor, com o meu Salvador. Preciso priorizar, preciso valorizar o que Deus valoriza. Se a igreja é uma ferramenta de Deus, como que eu vou querer viver desigrejado, sem a presença da comunhão dos irmãos, da intercessão, da palavra, de alguém que eu possa orar e pedir uma oração? Não cabe isso. Essa é mais uma invenção, né, que está aí percorrendo o mundo hoje. É mais fácil, não precisa mais vir à igreja. Você vai lá no YouTube, assiste uma pregação, maravilha, ouvir a palavra de Deus, é bom. Mas quem já ouviu uma pregação no YouTube, e eu ouço também, me responda com sinceridade: é igual você vir aqui? É a mesma coisa? De você estar junto com seus irmãos, de você adorar junto, de você ter esse momento de um louvor que não é gravado, é feito ao vivo, e adorar junto com o ministério, de você ter um momento de comunhão na saída, toma um chá, toma um café, de vir para uma reunião de oração, de poder compartilhar com alguém: irmão, estou com uma dificuldade, ora por mim. A igreja existe para isso, amados. Nós não podemos menosprezá-la, né? É uma escola que tem a porta aberta todo domingo de manhã para ensinar a palavra, mas é desprezada. Não é dado valor, né? Se você paga uma escola particular, você deixa seu filho faltar dela, só se estiver doente, né? Mas a igreja não tem, é gratuito. Ah, mas eu já aprendi tudo, não tenho mais nada para aprender, né? Eu fico inconformado com isso, porque é uma das coisas que nós temos como prioridade, que é o ensino da palavra de Deus, que é tão importante para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para nós adultos, mas principalmente no foco para as nossas crianças, que o único lugar que elas têm aprendido não deve ser o único, né? O primeiro deve ser na sua própria casa, mas às vezes é o único lugar onde elas têm tido contato com o aprendizado da palavra de Deus. Como é triste ouvir crianças que nunca ouviram falar de Jesus, não sabem quem é Jesus. E olha, está assim de crianças nas escolas. Eu ouvi um testemunho de um pai que estava conversando, a gente estava batendo um papo, a filha dele foi para uma faculdade de medicina, e ele falou assim: a minha filha não crê em mais nada. Eu segurei, mas a minha vontade era falar: mas a culpa é sua. Qual foi o teu testemunho a vida inteira, né? Por que a filha que foi criada dele não crê mais em nada, se tornou ateia? Porque não teve nenhum ensinamento, não foi fortalecida na sua juventude, na sua infância, sobre a presença e a existência de Deus. Aí vai para uma faculdade, tem lá um professor esquerdista, influente, ou alguém que prega contra a palavra de Deus. Ah, Deus não existe. Um cético que fala bonito, que convence, enche a cabeça dos jovens. Ah, o aborto não é assim. Tem jovem cristão que aceita o aborto com naturalidade. Aonde ele aprendeu isso? Na igreja, em casa, na faculdade. Muda a cabeça, cabeça fraca, que não tem fundamento na palavra de Deus, aceita tudo que vem de fora. A igreja é a única ferramenta que ainda está aqui para ensinar a verdade. Como é terrível, amados, né? Filhos que vão para a faculdade e abandonam a fé. O índice é altíssimo, altíssimo. Tem uma entidade cristã que já fez esse levantamento entre famílias evangélicas, de filhos que foram para universidades, para faculdades, principalmente os que vão estudar fora, longe dos pais, e simplesmente abandonam tudo. E as coisas do mundo entram no coração de maneira tão forte que eles perdem a presença de Deus e passam a viver de qualquer jeito. Louvado seja Deus que traz de volta os que são dele. Então, amados, nós estamos vivendo um tempo terrível, terrível, de apostasia, de esfriamento espiritual. Eu tenho ouvido o testemunho de vários pastores
na internet, a gente vê textos de pastores sérios que têm falado isso nas suas igrejas, que têm clamado para que o povo volte e leve a sério essa comunhão com Deus, que priorize o relacionamento com Deus, porque se não priorizar, se vacilar, o mundo engole, porque é mais fácil. O mundo oferece situações mais práticas. É muito mais prático ficar ouvindo uma pregação na internet. É muito mais fácil, né, receber uma oração do que tirar um tempo para orar. Ah, ora por mim. Ah, ora por mim, ora por mim. Mas você ora por você? Então, que a gente possa olhar para Marta e para Maria, né, mais uma vez, né, e a gente falar: eu quero ser como Maria. Senhor, me dá esse coração que Maria teve, né, de colocar o Senhor em primeiro lugar, de parar com tudo na Tua presença. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o Ministério de Música à frente. E o que é mais maravilhoso é que quanto mais a gente se achega à presença de Deus, mais vontade a gente tem de se achegar. Quanto mais você investe no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus, a satisfação que vem no nosso coração se torna cada vez maior. A gente não consegue mais passar um dia sem ficar na presença dEle. Quando a gente entende o prazer de estar na presença do Senhor, amados, muda tudo na nossa vida. Já não é mais por esforço, mas é por prazer. É isso que o Salmo 37 diz. Aqui tem uma palavra de promessa que a gente gosta de trazer para a nossa vida, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. É bonito de ouvir. O Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração, mas você esquece que tem uma palavra de ordem primeira, que é agradar-se do Senhor. É sentir prazer na presença dEle. Isso só acontece se Ele é prioridade. Então, quando nós nos agradamos do Senhor, quando Ele é a fonte da nossa alegria, quando nós temos prazer de estar na Sua presença, quando esse tempo aqui é o melhor tempo do nosso dia, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Olha que paralelo que tem com Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é segredo, é tão fácil, né? Mas se os nossos corações continuarem ocupados com mil coisas, a gente não vai conseguir. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Faça uma oração, um propósito nessa noite, de pôr em ordem as prioridades da sua vida. Eu tenho feito isso na minha vida. No começo exige muito esforço, mudar a rotina, mas depois que você consegue, você prioriza, as outras coisas ficam em segundo lugar, terceiro, quarto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Salvador, Santo Espírito de Deus, primeiramente eu quero pedir-te perdão por todas as vezes em que pequei, não valorizando a Tua presença, não colocando o Senhor em primeiro lugar, de todas as vezes em que eu me atrapalhei e coloquei as minhas preocupações em primeiro lugar, e eu tentei fazer tudo sozinho, eu corri de um lado para o outro. Eu quero pedir-te perdão. Quero pedir-te perdão das vezes em que o Senhor não foi prioridade na minha vida. Eu confesso e peço o teu perdão em nome de Jesus Cristo. E Pai, eu quero também, junto com a tua igreja aqui, pedir ao teu Espírito Santo que habita em nós, que nos ajude a essa transformação de vida, que o teu Santo Espírito nos conduza em sabedoria e graça, acima de tudo priorizar a comunhão, o relacionamento, a intimidade com o Senhor, porque isso é o que importa. Apenas uma coisa importa: ensina-nos a ter o mesmo coração que Marta teve, que Maria teve. Ensina-nos a ter o mesmo coração que Maria teve. E não permita que o nosso coração fique ocupado com muitas coisas, como Marta se ocupou naquela ocasião.
Ajuda nas nossas fraquezas de praticar a Tua palavra. Nos fortalece, renova a nossa visão. E se preciso for, nos arrasta para obedecer ao Senhor. Mas não nos deixa, Pai, que o mundo nos envolva, que as preocupações tomem conta da nossa alma, que venhamos a nos esquecer de Te adorar, de Te louvar, de separar tempo. Não permita, Pai. Chama a nossa atenção, desperta o nosso coração, acende a chama no nosso coração, aviva a nossa alma, aviva a Tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo é o nosso clamor. Nos toma pela mão e nos conduz com a Tua destra fiel. Como o Senhor disse ao Teu servo, o profeta Oséias, que o Senhor nos atraia com cordas humanas e laços de amor. Que o Senhor nos leve à sala do banquete e nos cubra com a bandeira do Teu amor. E que dali nós nunca mais venhamos a sair, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lançamos ao Senhor todas as nossas preocupações, ansiedade, e nos colocamos debaixo a sombra do Altíssimo, a sombra das Tuas asas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem reconduzido a essa comunhão plena, a plenitude de uma comunhão com o Senhor. Que a Tua igreja possa viver cada dia mais isso. É o meu clamor, a minha intercessão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que você continue nesse momento de louvor, falando com Deus, tratando essa questão com o Senhor. Amém?